Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala AM, o WhatsApp é São Paulo 11 974 012235, o telefone que está à sua disposição também é São Paulo, é 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, delegado Alexandre Zakir, que é vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Zakir, prazer tê-lo aqui. Não, companheiro, o prazer é todo meu, obrigado pelo convite, vamos lá. Também conosco o Coronel Camilo, que é vereador em São Paulo, recém-eleito deputado estadual pelo PSDB. Vereador, Coronel Camilo, prazer tê-lo aqui. Isso, prazer estar aqui no Gente que Fala, conversando aí de segurança com todos. Obrigado. Coronel Camilo, uma dúvida aqui, o senhor é atualmente vereador. Eu estou afastado agora porque não, o Antônio... é vereador, está no mandato de vereador. Não, o Antônio Carlos voltou, já... Antônio Carlos Rodrigues voltou, porque a Marta entrou, então eu estou afastado agora. Já está, bom. Então já está preparado. Estou preparando a nova casa. 15 de março. 15 de março às 15 horas. A pergunta que eu ia fazer é como é que vai ficar este período todo, porque mantém o mandato até 15 de março. Todos, né? Os outros vereadores são 7 eleitos, todos mantêm o cargo até dia 15 de março, 15 de março. Até 14 e 15 é isso. 14 é o último dia. Também conosco o vereador por São Caetano do Sul, Éder Xavier. Éder, prazer tê-lo aqui. Prazer voltar. Você me convidou, eu vim todo feliz de estar no teu programa. Eu acrescento Éder Xavier da trombeta. A trombeta. Mantém a trombeta em circulação. Trombeteando sempre. CET reduzirá velocidades nas marginais. Devido ao crescimento das mortes no trânsito em São Paulo, a Prefeitura decidiu reduzir a velocidade máxima nas marginais Tietê e Pinheiros. Limite na pista expressa cai de 90 para 70 km por hora, na pista local de 70 para 60. A CET diz que ainda não há prazo para a mudança, embora ela já esteja sendo preparada por técnicos e que outras vias terão também redução de velocidade. Zakir, é solução? Eu vou surpreender vocês, não, Copé. Eu acho que é uma boa medida. E vou te dizer por que eu acho que é uma boa medida. Porque ela tem como base exemplos de sucesso em outros lugares do mundo. O que é ruim e o que causa um desconforto muito grande para a população como um todo, quando recebe essa notícia, é o fato de que a gente já demora tanto tempo no trânsito e associa-se a diminuição da velocidade máxima a mais tempo de trânsito, o que não é uma realidade, né? Se você tem que imaginar que a velocidade máxima você acaba atingindo em curtos espaços de tempo em função do trânsito caótico que a gente tem em São Paulo. Agora, a solução não é só reduzir a velocidade. Não é só reduzir o limite máximo de velocidade. A solução é apresentar um transporte público de qualidade para a sociedade. A solução é apresentar alternativas ecologicamente aceitáveis para a sociedade. Eu sou um cara que é adepto da bicicleta. Vira e mexe eu uso bicicleta. Você não anda de bicicleta, Ando, Zé Gopé. Ando. Você está falando para agradar aqueles que nos acompanham. Não é para agradar aqueles que nos acompanham, que nos ouvem. Eu sou um usuário assíduo. Tenho, inclusive, aplicativo no meu celular para utilizar de ponto a ponto, como você tem na Europa, num monte de lugar do mundo. Isso é prático. Uma pessoa que não tenha uma vida sedentária, que não é o meu caso, eu tenho uma vida ativa, isso é muito bom, facilita muito. Eu sou usuário não frequente de transporte público, mas sou um usuário de transporte público. Eu não penso 2 vezes em usar um transporte público. O que incomoda, Zancopé, é que a realidade do transporte público apresentado para a população aqui, ela é sofrível. Esse é o grande problema de transporte em São Paulo. O grande problema não é o limite máximo de velocidade, que tem que abaixar, sim. Tem que abaixar porque diminui morte no trânsito, tem que abaixar porque aumenta a segurança dos outros meios alternativos de transporte. Agora, o que nos incomoda é que a gente vive numa cidade que você passa horas e horas no trânsito e você associa a velocidade a chegar mais rápido no local. E não é uma realidade.
A realidade que se apresenta de rapidez na locomoção é a eficiência desse transporte e que hoje ainda se apresenta de forma sofrível na nossa sociedade. Sem dúvida, concordo totalmente com o doutor Alexandre Zaquir. O que acontece? Coronel Camilo, não anda de bicicleta também. Não anda de bicicleta não, mas anda do transporte coletivo. Muitas vezes, até por causa do trânsito, público, de transporte público. De vez em quando eu pego... Metrô, ônibus. Por incrível que pareça, eu moro ali na Zona Norte. E se eu vier de carro até a Câmara, não estou indo mais agora, mas eu vim aqui para o escritório, é mais fácil eu descer lá na parada inglesa, tomar o metrô e vir para o centro do que ficar no trânsito. Então, muitas vezes eu uso. Tem uma reunião importante, por exemplo, eu uso. Agora, o que ele está falando é muito importante, o que o Zaquir está falando. Ou seja, as pessoas confundem, né, a mobilidade com a segurança. Ou seja, Sim. para a mobilidade, concordo plenamente, nós temos que oferecer um transporte público de qualidade. Eu só uso o transporte público quando é 9, 10 horas da manhã, porque aonde eu moro, às 6, 7 horas, você não entra no transporte público, não tem jeito. Agora, falando em segurança, é importantíssima a medida. Todos podem achar até que olha, vai reduzir, né? Não deve confundir mesmo mobilidade com velocidade. Só para os nossos ouvintes terem uma ideia, quando eu comandava a polícia em 2010, pela primeira vez, os homicídios dolosos de trânsito superaram, os homicídios culposos de trânsito superaram os homicídios dolosos. Morria mais gente no trânsito do que de homicídio doloso no estado de São Paulo. Eu lembro que era 4.800, mais ou menos, que morriam com acidente de trânsito e 4.200 de homicídios dolosos, que a gente via numa queda muito forte de homicídios dolosos naquela época. Então é importantíssimo a gente diminuir a velocidade, não só mas nas principais vias. Isso não vai atrapalhar a mobilidade, mesmo porque na maioria dessas vias, até na marginal, dificilmente a gente consegue usar a velocidade máxima dela, com raras exceções nos intervalos aí, mas nos horários de manhã, na hora do almoço, à tarde, muito difícil a gente ter a velocidade máxima nessas vias. Opa, você mora em São Caetano, tem problema? Deixa eu, Milton Flávio, redução da velocidade nas marginais, Milton Flávio. Você acha que eu vou me confrontar com o coronel, que conhece tudo isso aí, né? Mas eu acho que é importante, sim, né? Se você puder, e todo e qualquer esforço que puder ser feito para evitar acidentes, evitar mortes, deve ser tentado e deve ser buscado. Isso, a gente que viaja para o exterior vê que cada vez mais há uma preocupação com a redução da velocidade dos carros, sobretudo nas áreas urbanizadas, né? É uma tentativa mundial, então nada contra, pelo contrário, eu acho que é um processo que... É uma boa ideia. É uma boa ideia, que tem que ser implementada, mas infelizmente a gente sabe que os infratores vão continuar acontecendo, e é exatamente esses que acabam causando, né? Dificilmente, mesmo na velocidade de tráfego atual, você teria acidentes maiores, mas infelizmente algumas pessoas vão no limite, do limite para passar um pouquinho, não precisa de muita força não. Deixei você para o final, porque São Caetano é tido como uma cidade... exemplo, cidade modelo. Nós tentamos implementar em São Caetano, as administrações, esse problema de reduzir a velocidade. E faço aqui uma síntese de tudo que eu ouvi de pessoas tão experientes que participam do teu programa, Zancopé. É o seguinte, eu penso assim, olha, o peso e contrapeso. Tá bom, eu, Estado, vou exigir que você, mesmo tendo uma vida tão agitada, que nós temos que correr tanto, o tempo é tão limitado para tudo que nós temos que fazer nos dias de hoje. Eu vou limitar a sua velocidade. Mas o que eu te dou em troca, enquanto Estado, é o que o delegado disse, Zaquir. É isso mesmo. Enquanto nós não tivermos a contrapartida de ter que ficar no trânsito com menor velocidade, enquanto não tivermos a contrapartida, haverá, Milton, os infratores, contumazes. Por quê? O meio ambiente é ruim. Eu fico lá parado, o monóxido de uma velocidade menor, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Olha, o presidente mundial de cardiologia sustenta, está aí na internet para ver, que o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o delegado e o coronel vai ficar bravo comigo, mata mais do que o uso constante da cocaína. Então, tudo bem. Ótimo reduzir a velocidade por todos os motivos aqui já elencados. Mas também eu, Estado, vou dar o quê? Vamos arrumar essas vias para que possa ser mais rápido. Vamos fazer com que o trânsito seja um trânsito também consciente. Hoje tem tantas oportunidades que nós temos, o mundo digital, a tecnologia toda, a respeito dessas coisas. Nós somos informados onde tem. Nós,
cidadãos somos informados onde o trânsito está pior, onde está melhor. Quer dizer, o Estado, eu no meio ambiente também. Então, ótimo reduzir. E eu vou agora cumprir, eu vou reduzir, vou mais devagarinho com o meu carrinho, mas eu tenho pouca coisa que o Estado. Então, o que foi falado aqui é que o Estado tem que fazer a sua parte também. Se não só reduzir, não dá em nada. O Trombeta só errou numa coisa, falando que eu ia ficar bravo. A última coisa que vai acontecer aqui é eu ficar bravo. Né? O ser humano fica bravo assim que termina a sua capacidade de argumentação. Mas eu concordo plenamente com você, o Trombeta, que a gente precisa ter a contrapartida. A contrapartida é fundamental, sim. E olha, os problemas ecológicos que atingem a população são problemas muito sérios, e isso que você acabou de dizer é o que nos fere sensivelmente. A mim, principalmente, que gosto de atividade física, gosto de estar no meio ambiente saudável, sabendo disso eu fico mais incomodado ainda. Algo a acrescentar? Não, acho que está tudo, para mim está tudo certo. Está tudo bem? Está tudo então, bem. Mais devagar agora. Inclusive reforçando essa questão que é muito importante, que foi falado que é do meio ambiente. Né? Não sei se efetivamente... eu sou médico, né, professor de medicina. Essas estatísticas de médicos precisam sempre ser levadas com uma certa dose de reserva. Né? Quando você diz que o monóxido de carbono mata mais do que você usar cocaína o tempo todo, né? Tem a impressão que está lá. Acho que é um certo exagero. Onde foi feito? Do médico. Onde, como foi feito. Agora, o ponto crucial que eu vejo é esse. Mesmo que eu tenha problema de mobilidade, vale a pena reduzir a velocidade pela segurança. Pelas pessoas que vão deixar de morrer, pelas vidas que nós vamos poupar. Mas eu queria, viu, Camilo, até aproveitar esse gancho. Eu assisti esses dias num programa de televisão um estudo interessante de um cientista americano que estava tentando criar um modelo matemático para explicar congestionamento. E congestionamento sem explicação, sem que se você tivesse um acidente na pista, um concerto na pista. E ele disse e comprovou que, na verdade, grande parte desses congestionamentos decorrem dos carros que, por estarem em excesso de velocidade, freiam de maneira repentina e aí você cria uma cadeia que se estende e provoca esse congestionamento. E fizeram depois... Não existe uma velocidade constante, é isso? E fizeram depois um estudo no Japão, em que os carros ficavam circulando, portanto não entrava ninguém no circuito, e só o fato de alguém mudar a velocidade e ter que brecar criava áreas de congestionamento. Eventualmente, se você conseguir reduzir a velocidade for seguida, talvez você tenha um fluxo uniforme, homogêneo, e no fundo e no final você tenha até uma fluidez maior do tráfego do que agora, em que você, numa velocidade maior, você tem que fazer essas brecadas e improvisar em muitos momentos. A direção defensiva vai nessa linha. Né? Muito interessante esse estudo, hein, Zé Compé? Eu sempre nas estradas fico assim, não aconteceu acidente, não aconteceu nada, tudo parado, congestionado, devagarinho. De repente, do nada, todo mundo começa a andar com maior velocidade. Mas não aconteceu nada. Eu acho que esse estudo do Milton é muito interessante mesmo. Você está acompanhando Gente que Fala, conosco hoje o Milton Flávio, que é subsecretário de Energias Renováveis do Estado de São Paulo, Coronel Camilo, recém-eleito deputado estadual, o vereador por São Caetano, Éder Xavier da Trombeta, o delegado Alexandre Zaquir. A S Eletropaulo irá adquirir 62 mil medidores eletrônicos inteligentes que serão instalados em residências, comércios e indústrias de Barueri em 2015. O sistema permitirá identificar eventuais ocorrências no fornecimento de energia, isolar defeitos e, dependendo da falha, restabelecer o fornecimento de energia, reduzindo as perdas, realizando leituras, cortes e religações. Religação à distância, entre outros serviços. Milton Flávio, é a tua área aqui. Não, isso é maravilhoso, mesmo? É isso mesmo. Né? Deve ser um anãozinho que fica lá. Não, sabe que isso já... Eu tenho a impressão que a S Eletropaulo já fez algo semelhante, não sei se foi ela, mas já foi feito algo semelhante em Aparecida do Norte. Né, um trabalho. E a ideia... São implantados modelos, né? As cidades são escolhidas para são escolhidas para testar. Isso já acontece com frequência, né, e universalidade no exterior. O que você pretende com esses medidores inteligentes é, inclusive, orientar o próprio cidadão, o dono do comércio, da residência, a melhor maneira de ele usar a sua energia. Porque ele sabe exatamente quanto ele está consumindo naquele momento, se vale a pena ele desligar ou deixar para um pouquinho mais tarde, né, de tal maneira que você otimize o uso da energia e otimize a conta que você vai pagar. Então, tudo a ver
né, num país que vive, por um desgoverno, uma escassez além da conta de energia. Mas você está falando isso no comércio, na indústria? Na residência também. Aplica na residência também? Também. Você escolhe a hora do banho, você escolhe a hora de lavar roupa, você pode escolher, né, usando de forma inteligente a energia elétrica em horários em que a demanda está mais baixa, que o custo da energia está mais baixo. Porque a energia não tem um custo homogêneo. Ela, nos horários de pico, ela custa muito mais cara, né? Então, você pode aprender, inclusive, a usar isso. Além do que, ao detectar com mais rapidez interrupções, defeitos, você também evita transtornos, né? Inclusive prejuízos para o comércio. Éder? Bom, eu não conheço bem o tema, né? É uma coisa bem nova, eu não estou em condições nem de comentar isso aqui. Mas, sabe, eu quero fazer um apelo aí. Quem sabe isso aí funcione mesmo, Milton? E o horário de verão que eu odeio, nunca mais venha a existir. Quem sabe isso colabora. É a única coisa que eu posso falar, Zancopé. Não conheço bem a matéria. Não, Trombeta, eu vou dizer que você podia, como vereador, botar a boca na trombeta. É ótimo. Nós estamos trabalhando muito para começar projetos aqui em São Paulo, com o apoio do nosso governador. O secretário Zé Aníbal implementou isso quando era secretário da pasta, os chamados telhados verdes. Nós estamos resolvendo um impasse que existia no Confaz, que estava bitributando essa energia gerada, embora sejam poucas as residências que têm isso. E já existem projetos que vão ser seguramente desenvolvidos nesse próximo ano, inclusive no próprio Palácio dos Bandeirantes, ainda até o final do ano, nós devemos estar inaugurando a energia fotovoltaica, que é o uso da energia fotovoltaica. O nosso estado é um estado que tem uma grande insolação. Conversamos ainda há pouco, por isso que eu me atrasei um pouquinho, na Secretaria do Meio Ambiente, na CETESB, para facilitar o licenciamento da instalação desses projetos. E seguramente, nós temos aí mais de uma Itaipu que pode ser aproveitada em telhado sem nenhum tipo de mudança arquitetônica adicional. Então, eu diria que tão importante quanto os medidores inteligentes é o dono da casa inteligente colocar lá o seu telhado solar. Amém. Eu sou apaixonado por esse tema e vou dizer uma coisa para vocês, né, eu estava lendo há pouco tempo atrás uma reportagem sobre a utilização, inclusive, de carros elétricos. E diz que tem um mito aí de que se a gente tivesse muitos carros elétricos, geraria uma sobrecarga na rede. E aqui, vamos usar essa notícia para começar também a desmistificar um pouco esse tema. Em pouco tempo, você vai ter a possibilidade de, com medidores inteligentes esses, como muito bem disse o Dr. Milton Flávio, ter a possibilidade de você fazer a boa utilização em função dos horários de pico e dos horários em que a energia é mais cara ou mais barata. Você utilizando o carro elétrico, o seu carro elétrico tem uma bateria que armazena energia. Nos horários de pico de consumo, onde a energia é mais cara, você tendo uma rede inteligente, você pode utilizar a tua energia do teu carro para alimentar a rede. Você está devolvendo energia para a rede. E você pode abastecer o seu carro no horário em que ela é mais barata. Ou seja, há uma racionalidade no uso dessa energia. Então, nada tira da minha cabeça de que só com estudo, tecnologia, dedicação e aprofundar nas questões de forma inteligente é que a gente vai melhorar a sociedade. E isso o governo do Estado de São Paulo tem feito com excelência. O governo do Estado de São Paulo pode ser criticado por diversas coisas, mas não por faltar a sua acuidade, a sua preocupação e a sua boa gestão na busca de soluções inteligentes. E é só assim que a gente melhora uma sociedade, Zancopé. Não tendo aquele discurso fácil, digerível, aquilo que é mais simples para a população, em tese, receber, principalmente nos discursos ligados à violência, como estava eu e o Coronel Camilo agora há pouco conversando. O que a população quer? A população quer a solução do problema e muitas vezes acaba sendo aparentemente mais fácil receber um discurso já mastigado, aquela coisa, pancada, borrachada que resolve. Não, não é isso. É como na energia elétrica. É a inteligência que resolve os problemas. E a gente, aí, de novo, Xavier, vou discordar de novo de você hoje, aqui nós vamos discordar o dia inteiro hoje. O horário de verão é uma forma racional de você também otimizar a energia, mesmo quando não falte. Mas quem sabe acontecendo isso que o Milton falou, é uma situação que poderia mudar, né? Eu até quero aproveitar, acho que fazer aqui um comercial, né? Eu fui na semana passada lá para, eu disse que tinha ido para Prudente, né? Me ligaram e disseram, doutor, o senhor não foi para Prudente, o senhor foi para Álvares Machado, né? O prefeito ligou reclamando com razão. A Matsuda, que é uma empresa grande que trabalha com sementes, implementos agrícolas, ela está começando a produzir agora equipamentos
também com energia solar. De tal maneira que você possa, usando, inclusive facilitando. No campo existem situações em que para você levar a energia elétrica, só o posteamento custa uma fortuna. E você tem alternativas hoje para bombas d'água, para vários equipamentos, para uma tal de carreta da convivência que eu não conhecia, que é uma exigência do Ministério do Trabalho, que agora os trabalhadores têm que ficar num ambiente mais confortável para tomar as suas alimentações, e você pode cobrir essa carreta e vários equipamentos agrícolas e utilizar o sol, de tal maneira que você não tenha ônus, não tenha custo, preserve o meio ambiente e modernize, inclusive, o nosso campo, dê qualidade a ele. Então, é impressionante, Zancopé, eu falo isso com muito orgulho, porque a gente está passando e está fazendo parte dessa história aqui em São Paulo. Nos próximos anos, o Brasil, e São Paulo em particular, vai mudar a sua fisionomia. E a nossa matriz energética terá uma outra característica, muito mais parecida com aquela que nós temos hoje na Europa, nos Estados Unidos, sobretudo no Japão. Inclusive, usando placas fotovoltaicas de filme fino ou tradicional em reservatórios, que, por incrível que pareça, estariam contribuindo, inclusive, para esse momento. Porque foi provado no Japão que eles reduzem, além de gerar energia elétrica, num reservatório que nas nossas hidrelétricas já estão lá, você vai estar podendo repotencializar as nossas usinas. No horário de sol, você vai poder reservar água, e usando a água de noite quando você não tem sol. Então você pode trocar, guarda a água durante o dia, usa o sol, à noite não tem sol, usa mais a água. Com isso, nossos reservatórios vão poder reservar muito mais água. E tem um dado que eu dizia que foi estudado, que você evita em 60% a evaporação, o que melhora ainda mais a capacidade do reservatório. Então, são infinitas oportunidades, e eu até brincava, quando nesses comentários, de que, olha, é possível que a Secretaria de Energia seja de volta acoplada, volte a ser parte de uma outra secretaria, e sempre se pensa em que ela volte para recursos hídricos. Eu digo, mas nós não temos recurso hídrico disponível em São Paulo para gerar energia. Nós estamos brigando para abastecer o consumo humano, Então, se é para fazer alguma coisa, coloca junto com desenvolvimento e inovação, porque aí está o futuro do Brasil, de São Paulo e da energia. Camilo? Só fazer um comentário. Eu vejo por um lado assim, é um lado que eu gosto de comentar e acho muito importante. Quando saiu na conta da energia elétrica aqueles gráficos de consumo, eu lembro que mudou a sistemática na minha casa. Ou seja, olha, estamos gastando muito, vamos economizar e coisas desse tipo. Então eu vejo um lado que é a participação do próprio contribuinte, ou seja, a participação dele. Lógico, cidadão, temos que cobrar do governo, temos que cobrar para que ele faça. Mas eu reputo assim, a participação dele estar consciente do que ele está fazendo. Ou seja, ele fazer a sua parte. Isso não só na energia, Falo muito isso na segurança também. Ou seja, nós reclamamos, tudo bem, eu fui furtado na 25 de março. O que aconteceu? Eu saí da loja, estava contando dinheiro e me passou um cara e pegou. Então, quer dizer, se culpa, muitas vezes, o poder público, e o próprio cidadão, às vezes, orientado, ou seja, campanhas na própria utilização do automóvel, Voltando lá um pouquinho, se ele tivesse a capacidade de trabalhar sempre, de dirigir defensivamente, ele andaria com mais espaço, ele não daria esses trancos no trânsito de correr, parar e fazer o fluxo. E aqui é a mesma coisa. Quando ele está vendo lá que ele está participando, que ele é alguém que está influenciando, eu acho que isso estimula muito a população, cada um fazer a sua parte. É lógico, não podemos deixar de cobrar do poder público, mas eu acho que a participação do cidadão é muito estimulada. Se isso for adequadamente comunicado, para a população, é uma grande contribuição. Acho ótimo. Camilo, você analisa a conta que você recebe, a conta de Não foi. Quando foi uma novidade naquela época, porque não tínhamos isso, não vinha um gráfico na conta. A gente recebia uma conta pura que você tem que pagar. Sim. De repente, você começou a receber na conta um gráfico de consumo. Eu estou falando que na minha residência, por exemplo... Inclusive a comparação dos meses anteriores, de quanto você foi gastando. Aí chega lá, mas por que eu gastei muito aqui? O que aconteceu? Nós chegamos, inclusive, a detectar um problema na residência lá com relação à energia, Então, por quê? Porque chamou atenção, era um gráfico, Tudo que é imagem chama mais atenção. Mas o que eu vejo assim, é a importância de nós... Desculpa, interrompendo você, eu fiz a pergunta porque... Eu me incluo, aí nós não temos o hábito de fazer uma análise dessas... Uma análise, Ô, Zancopé, meu nome é Zaqueiro Zancopé.
Meu nome é Zaquir. Você confere? Eu não, eu fiz melhor do que isso. Eu dou pra minha mulher conferir. 10 vezes mais complicado o Em casa negócio foi a ali. mulher que Pra distribuiu passar, também. Aliás, pra Copé, passar tem ela pra trás é mais tem um complicado. amigo meu que conferiu e demonstrou para a sogra que ela não devia mais visitá-lo, porque nos meses em que ela ficava lá, a conta subia. O delegado discorda de mim muito, mas eu concordo, viu? Eu querer, mulher, você fazer as contas aí. Boa. Gostei dessa. Funciona realmente, Zaquir? Não, Olha, mas não, sabe quando isso, funcionou? Isso é muito importante. Sabe quando Não, funcionou? Quando eu falei para ela assim, ó, você tem isso aqui para gastar. Eu botei 20% a menos do que era a conta. É impressionante como todo mês não, bate o valor certinho. É porque nós não temos a Não tem o consciência hábito de da consumo, necessidade é. disso. Não é o que o Coronel É verdade. Camilo está falando, né? Não é porque vem gráfico que facilita a Não, consulta. deveríamos... Mas nós não temos a consciência da necessidade disso, né? Com conta de gás, com conta de água. Muitos com não conta conferem nem É. a conta do cartão quando está pagando. A conta de água é comum porque quando chega uma conta exorbitante a pessoa se assusta. Mas vai aumentando gradativamente. Quando existe um vazamento, ele vai aumentando. Com mas certeza. as pessoas não... Só quando o vazamento, só quando estourou de vez, Exatamente. é que se procura a origem do vazamento. Né? Então, na energia também se... Então, Milton é muito bom isso. Mas esse dos Não, relógios eu aqui, ó, sou- Você vê, você pode... Meu amigo achou uma maneira, achou uma maneira de- delicada, Sim. educada e ecológica de expulsar a sogra de casa. mas o importante de tudo isso é formar a conscientização Sim, das pessoas. sim. Isso é E a importantíssimo. imagem é muito mais importante, às vezes, que muita fala. Por isso o governo falando dessas coisas que são comuns. O gás, a energia, isso aquilo que nós usamos muito e prejudica a sociedade como um todo. Mas eu estou com você mesmo, viu, Coronel? Uma imagem é muito mais do que falar muito. Né? Os gráficos são importantes mesmo. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon. Conosco hoje o Milton Flávio, que é subsecretário de Energias Renováveis do Estado de São Paulo. Você foi onde, Álvares Machado? Álvares Machado. Pagou quanto de pedágio, pergunta o Jaime. Também conosco. Jaime, dessa vez eu fui de avião, não paguei pedágio, mas é sempre importante pensar nisso. Já se antecipou, né? Mas eu fui para Botucatu fazer consultório, Jaime, e voltei de ônibus. O Coronel Camilo, recém-eleito deputado estadual, vereador por São Caetano, Éder Xavier da Trombeta, e o Alexandre Zaquir, delegado que é vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Retornaremos em instantes. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova a alienação parental.
Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Telefone à sua disposição é São Paulo 11 5052 6622. Conosco hoje o subsecretário de Energias Renováveis do Estado de São Paulo, Milton Flávio, o vereador Coronel Camilo, aliás, recém-eleito deputado estadual pelo PSDB, o delegado Alexandre Zaquim e o vereador por São Caetano do Sul, Éder Xavier da Trombeta. Éder, São Caetano é exaltado sempre porque tem o melhor IDH. É IDH, IDM, qual é o índice correto? Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios do Brasil. IDHM, né? Eu me confundi com as letras todas, mas todos comemoram que a sua cidade é a melhor, São Caetano e tal. Realmente beneficia o IDHM elevado como São Caetano tem? Falácia. Absurdo, absurdo, absurdo. Mas como São Caetano é uma Essa uma história cidade... de ter usado as administrações anteriores tão politicamente o Índice de Desenvolvimento Humano. O fundamento do Índice de Desenvolvimento feito pela ONU, há 30 anos São Caetano ganha essa história. Então, o que é? É longevidade. Na década de 40, o governo federal, logo depois da guerra, entendeu que o Brasil podia alimentar o mundo e trouxe para cá europeus. Em São Caetano aportou por estar próximo ali do Ipiranga, o grito do Ipiranga, uma Nova América, aquela coisa toda. Então veio para a nossa cidade italianos, um número muito grande de italianos, depois seguido de portugueses, depois de espanhóis. Então a longevidade tem essa característica de europeus que vieram aqui com outro conceito de vida e de alimentação, então tem longevidade São Caetano. O segundo item importante desta análise do IDH é o número de escolas. Nós temos escolas, não tem gestão, mas tem escolas, prédios. Não é? E o terceiro, a renda per capita. Famílias que o Brasil conhece no mundo econômico, de grandes realizações, família Braido, esse que faleceu agora, o Samuel Klein, né, da Casa Bahia, a família Apolinário, todos eles ainda fazem e declaram o seu imposto de renda e outras notícias do mundo econômico, da sua situação, em São Caetano do Sul. Nós somos o 4º menor município de extensão territorial do Brasil. E do estado de São Paulo, entre 645, somos o penúltimo menor. Então, nós ganhamos IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E passa essa ideia que o IDH quer dizer que todos que moram em São Caetano do Sul são ricos e que têm uma facilidade enorme de conviver com aquelas necessidades que o Estado, o município tem que atender às demandas da sociedade. Então, que nós temos condições total de fazer isso. E aí não é bem verdade. Nós temos cortiços em São Caetano, muito cortiço em São Caetano. Nós temos índices da Secretaria de Segurança. Nós somos normalmente campeões na área de crime contra o patrimônio, normalmente o aspecto de furto de automóveis. Não é? Nós temos esses problemas. Poluição ambiental, também estamos sempre entre os primeiros. Então, nós temos demandas que precisam ser resolvidas. Nós tivemos 30 anos do mesmo tipo de governo em São Caetano do Sul. Agora, com o Paulo Pinheiro, é que modificou uma alternativa para São Caetano. Só tivemos 8 prefeitos. Outro dado, nós temos só 65 anos de emancipação, 136 de fundação. Éramos uma vila de Santo André. Esses problemas, nós discutimos muito aqui, ouvimos, o conhecimento, a tecnologia, porque, na verdade, Zé Copé, nós estamos num outro momento no Brasil. Não é mais multidão, como diz Lebon, que segue grito. Nós temos hoje povo, que vai exigir muito, muito. Então, nós temos uma alta arrecadação, o povo vai exigir, nós temos que encontrar facilidade para atender as demandas. E essa história, então, de IDH, quando você senta com o ministro, quando você vai lá no governo do Estado, você vai uma demanda racional, que nós temos direito, até pelo nosso ICM, IPI, etc. Está lá a General Motors, tem a distribuidora da Petrobras lá de combustível, que é que sustenta hoje a arrecadação de São Caetano. Mas quando você senta com autoridades que podem atender as demandas de São Caetano do Sul, nós temos... Você veio trazer dinheiro para nós? É tudo rico lá. E não é bem isso que acontece. Então, o IDH precisa ser bem digerido para este outro momento, que é o momento de povo. Mas você não discorda desse IDH, você não discorda desse... Eu vou dar uma referência. Você até me surpreende, porque é a primeira vez que eu vejo alguém contestar São Caetano dessa forma. Porque São Caetano é o paraíso que todos nós gostaríamos de morar. Eu vou dizer... Só uma coisa, um detalhe, só, Milton, olha, qual é o segundo maior IDH do Brasil? Águas de São Pedro.
3 quilômetros quadrados, 2 hotéis, sem nenhum desmérito à cidade. Sim. Estamos falando de economia, de algo maior. Não é? Então, eu não sei até que ponto o IDH, se ele ajuda... Não tem, nós temos 15 quilômetros quadrados, nós não temos... Você prefere que se chame Trombeta ou Xavier? O Éder Xavier, né? Xavier, então. O Trombeta é um jornalzinho que tem lá. Então, o Éder Xavier, né, ele colocou um dado importante, que vale a pena ser destacado, sim, porque São Paulo enfrenta o mesmo problema enquanto Estado. Se você conversar com os nossos senadores, né, sobretudo com a Aloysio, seguramente o Serra vai reclamar, Geraldo reclama com muita frequência, os nossos secretários da Fazenda reclamam não apenas da guerra fiscal, mas de um tratamento diferenciado. Até recentemente, Zancopé, você sabe disso, o governo federal não colocava R$1, e aliás continua não colocando R$1 do governo federal para a construção dos nossos metrôs. Quando você ouve agora, não, o governo federal está colocando, não está colocando, não. Ele está emprestando dinheiro do BNDES para a gente pagar depois. Por quê? Porque São Paulo é rico. A mesma coisa acontece lá em São Caetano. E aí cria-se uma situação que eu acho que precisa ser, de fato, avaliada e, inclusive, entendida, estudada, que é a diferença social nessas cidades, elas são muito mais graves. Porque a distância entre o mais rico e o mais pobre é muito grande. E aí você amplia alguns tipos de crime, como, por exemplo, o crime contra o patrimônio, que é absolutamente legítimo. Você tem uma população pobre, você mede, o IDH mede a riqueza média do município, né? O município tem, mas os ricos têm muito e os pobres têm muito menos. Então, eu concordo com o Xavier, é uma coisa que precisa ser avaliada e, sobretudo, em questões pontuais, o Estado não pode olhar esse tipo de município, como é o caso de Água Santa Bárbara, como se fosse um município rico. Não é rico, não. O município é rico, mas o cidadão pode ser muito pobre. E o município, por conta das suas demandas e exigências, não ter condições de resolver, até porque não consegue incluir muitas vezes, em programas do governo federal, esse tipo de cidadão. Eu acho que é uma pauta e é uma demanda e uma luta que vale a pena ser travada assim. Coronel Camilo? Eu também concordo. Eu vejo menos pelo lado do Estado. Quando a gente participava aí do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, e a mesma colocação, pô, vocês em São Paulo, vocês têm tudo, vocês não precisam, e a briga nossa era com a Secretaria Nacional por causa de recursos, tivemos até que entrar naquela Força Nacional, que eu como comandante-geral discordava totalmente, eu sou contra a Força Nacional, acho que essa Força Nacional é um grande engodo, aí, é um braço armado que está sendo usado só operacionalmente, em alguns casos pela Polícia Federal. E exatamente isso daí. Então, nem 8 nem 80. São Caetano tem lá os seus pontos positivos, tem educação, tem saúde, mas não quer dizer que tem que parar. Ou seja, eles estão assim porque é fruto também do trabalho de quem está lá. Agora, tem que procurar progredir sempre. Agora, esse estigma, esse preconceito, ele existe sim, isso eu concordo. Só não concordo que está... eu acho que tem que ir para mais, mas não concordo que esteja tão baixo, assim, tão ruim. Aqui. Bom, enquanto eu estava ouvindo o Trombeta, eu já tinha mudado de ideia. No começo da notícia, eu tinha pensado em mudar para São Caetano. Eu já estou pensando em mudar de São Paulo. Tem muita gente pensando como você que foi para São Caetano. Então, não vou para São Caetano mais. Eu ia para lá, mas não vou mais, então, agora. Não, Zancopé, a notícia, ela traz, lógico, sem dúvida nenhuma, fatos que são analisados em função de índices que são apresentados aí para medir o que se chama de qualidade de vida, etc. e tal, Mas esses índices, o IDH já vem sendo questionado por diversos outros países como sendo uma referência para você analisar se aquele povo é ou não melhor ou pior do que alguns outros. O comparativo é que é muito difícil de ser feito, E o que fica claro aqui é que eu fico muito satisfeito em estar numa mesa com representantes públicos como os aqui presentes, porque nenhum deles está satisfeito com o que é apresentado para a pasta, para o Estado, para o seu município, e esse é o papel do representante público. O papel do representante público é buscar cada vez mais uma melhora de condição e de qualidade de vida para aquelas pessoas às quais ele representa. Então, isso me dá esperança, enquanto um servidor público, de fazer o meu papel, de executar a minha função cada vez mais próximo daquilo que a gente tem que buscar como sendo a perfeição.
E isso também tem que buscar despertar na nossa população essa vontade de buscar cada vez mais o ápice na sua prestação de civismo, na hora de escolher os seus representantes, na hora de exercer a sua cidadania. Isso aqui é o exemplo. Você tem que reclamar sim, tem que lutar pela sua região, tem que lutar pela sua secretaria. O Coronel Camilo tem que lutar pelas pessoas que ele representa na Assembleia Legislativa. O Trombetta tem que lutar pelas pessoas que ele representa na Câmara dos Vereadores. Isso é representar publicamente a altura da expectativa daquelas pessoas. Então eu fico feliz de ouvir essas reclamações aqui. Tem mais um ponto só que eu queria destacar, né? Não podemos também prejudicar os que estão indo bem, né? Ou seja, se São Paulo está indo bem aqui, não pode ser prejudicado em relação aos outros estados brasileiros. Quer queira ou não, é fruto do trabalho de quem está aqui. É a mesma coisa lá em São Caetano, né? Ou seja, se mantém isso por 30 anos, não é só porque os que nasceram. Mas isso, Coronel, é o que os representantes daquelas populações precisam fazer. Não deixar com que a boa qualidade de vida seja argumento do governo federal para não repassar recursos. Exatamente. Deixar que a boa qualidade de vida não seja argumento para que o governo do estado não passe recursos para São Caetano. Então, isso é que eu acho que é motivo de ser parabenizado aqui a reclamação. E o Éder colocou um outro dado que eu acho que vale a pena a gente ressaltar sempre, né, que talvez tão importante ou mais importante que o IDHM, né, é o índice que mede a desigualdade social. Perfeito. Cidade feliz não é cidade rica, é cidade onde a desigualdade social é menor. Mas é a primeira vez, antes do início do programa, o Éder viu aqui a pauta e falou, eu não concordo com isso daí, por isso que eu chamo a atenção, porque é a primeira vez que eu vejo alguém questionar o IDH e principalmente com relação a São Caetano. Eu nunca vi, era sempre enaltecido, São Caetano é modelo. Aí você questiona o IDH. Então você vê uma coisa, Zancopé. Todas as ruas asfaltadas. É verdade. Qual município ou estado que tem essa condição? Todas iluminadas, 100% de esgoto, escola. Agora, o problema é que nós herdamos uma dívida de 300 milhões de reais, 30% do nosso orçamento. E aí essas demandas, como disse muito bem o Milton, você tem lá discrepâncias tão grandes, né, entre o mais rico e o mais pobre, e o número é mais pobre, porque é aquilo que eu já sustentei, algumas famílias fazem declaração, todo mundo é rico aqui, e aí com muita veemência, porque esse estado de ficar entre o mais rico e o mais pobre, esse mais pobre é com muita veemência, nós temos tido lá problema muito complicado com as exigências que são naturais da arrecadação que nós temos. Agora, então nós temos que buscar, como disse o Zaquir muito bem, fazer representar dessa maneira, que todos nessa mesa aqui podem estar dando apoio a esse ou aquele governo, mas tenha coragem, por isso que é um outro momento também, não só do povo que deixa de ser multidão, mas também daqueles que representam o povo. Eu pertenço a esse governo, mas o que tiver que criticar eu critico, o que tiver que fazer eu faço. E aqui não vim fazer um desmérito a São Caetano do Sul, eu venho dizer o seguinte, como nós temos demanda, como nós temos a dívida e como esse problema de IDH, que não quer dizer que todos é feliz, como disse o Milton, nos impede de ter acesso, como tem o estado de São Paulo, como bem disse ele. Então, esta é a colocação, não é desmérito à minha cidade, evidentemente. Nasci na Rua Taipas, número 611, em São Caetano, Vila Barcelona. Já voltei a pensar em mudar para São Caetano. Vamos, que vai melhorar. A limpeza e iluminação são fundamentais para a segurança da população. Segundo a Secretaria de Segurança, em locais onde os terrenos vagos estão limpos e que a iluminação é eficiente, não há esconderijo e a ação de bandidos é dificultada. Dados da Secretaria mostram ainda que as regiões bem cuidadas inibem atos de vandalismo como pichações e depredações. Tenho dois da área da segurança aqui, Coronel Camilo e o delegado Zaquir. Então, vamos lá. Esse não é segredo que eu estou colocando aqui. Isso, olha, nós cansamos de falar, é uma bandeira que a gente defendeu muito forte na Câmara Municipal de São Paulo e vejo com muita tristeza o caminho que está tomando a nossa cidade de São Paulo. Não, falei isso claramente aos nossos executivos municipais. Foi feito um trabalho anterior lá no Serra, Kassab, ou seja, de organização da cidade, de retirada dos camelôs irregulares, a Lei Cidade Limpa, são ganhos que a cidade teve, a criação da Operação Delegada, que eu criei lá em 2009, justamente contra a desordem, e hoje eu olho com tristeza a cidade sendo tomada pelos camelôs, barracas, verdadeiras comunidades sendo montadas na rua,
A 25 de março, hoje tem uma reportagem no jornal, tomada pelos camelôs. Voltamos a ter cenas que nós não tínhamos há muito tempo, daquela trombada, de derrubar as pessoas, de roubar carteira. Por quê? Porque deixou de se cuidar disso. Tem um estudo aí de dois pesquisadores, Clark e Ferguson, de 1998, que diz que a maioria dos crimes são de oportunidade. A maioria dos crimes são crimes pequenos e de oportunidade, 60%. E a oportunidade tem 3 pontos lá, né? O criminoso, a vítima e o ambiente. O ambiente é o que mais influencia. O marginal ele não vai procurar um lugar bem iluminado, bem sinalizado, com fluxo normal de trânsito. Ele vai procurar onde? Vai procurar um lugar ermo, com muro quebrado, com lixo, com caçamba, com mendicância na rua. Não é o camelô da rua que faz o problema, mas é o ambiente conturbado que ele propicia para o bandido. Então, isso aqui eu defendo, e não só eu defendo, né? Isso eu apliquei na prática como comandante-geral. A gente, como comandante da área centro, comandei a região centro por 2 anos, fiz uma política muito forte de enfrentamento da desordem, tirar essas feiras da madrugada. Naquela época teve queima de carro, queima de caçamba, mas tiramos as feiras da madrugada, da Oriente, deixamos a cidade melhor. E, de repente, todo esse trabalho está sendo posto, né, de lado pela atual prefeitura e, inclusive, incentivando. Incentivando invasões. Nunca tivemos tantas invasões na cidade de São Paulo como tivemos nos últimos 6 meses do governo Haddad. Então, isso não é só aqui no Brasil. As teorias americanas aí, da tolerância zero em Nova York, do Giuliani, né, das janelas quebradas também, que provam que um ambiente desordenado traz o crime. Então, isso aqui nós precisamos ver, a população precisa cobrar da prefeitura. É lógico, todos devem participar também. Mas hoje eu vejo, nós regredimos na cidade de São Paulo. Outras cidades estão nesse caminho da organização, mais 50 cidades pelo estado, né, com apoio do governo Alckmin, aí, estão incluindo, criando a operação delegada, ou seja, estão trabalhando pela ordenação da cidade. Isso traz segurança e diminui o crime. Tem algumas perguntas. Você não gosta de mim, né? Você não gosta de mim, né? Nem um pouco. Para me colocar para falar depois do Coronel Camilo, depois de um tema desse, é difícil, né? É por isso que eu ia falar. Você quer acrescentar alguma coisa, eu posso ir para as perguntas. Eu não faço nenhum reparo ao que o Coronel falou, mas eu gostaria de acrescentar assim, algumas coisinhas, só para construir um raciocínio um pouquinho diferente. Eu acho que os grandes problemas ligados à segurança são fruto da falência de 4 momentos. Os 4 momentos são, primeiro, educação em casa. Sim. Segundo momento, a educação formal. Terceiro momento, a prevenção. E o quarto momento, a repressão. Voltando agora, de trás para frente, quando você falha na repressão, e aí eu incluo o sistema de justiça nessa falha, quando você prende o sujeito é colocado em liberdade por conta de leis brandas, por uma política de justiça equivocada diante do modelo de sociedade que nós temos hoje, nós não conseguiremos melhorar a segurança. Prevenção, enquanto você não estimular e não incentivar e não equipar adequadamente os responsáveis pela prevenção e isso não for dotado de tecnologia muito intensa, eu também não mostro para o criminoso que é arriscado praticar o crime. E ele faz equação econômica na cabeça dele, principalmente o criminoso que pratica crime contra o patrimônio. É custo-benefício, o risco de ser preso e o risco que eu vou e o lucro que eu vou aferir com o crime. E isso é fundamental, prevenção, tem que ter gente na rua, tem que ter policial. E aí entra neste meio entre a prevenção e a educação formal, isso que é iluminação e limpeza. Limpeza é fruto de educação, porque um povo educado cobra e exige limpeza. Iluminação também é fruto da educação, porque um povo bem educado vai cobrar do gestor público a boa prestação do serviço público de iluminação. E isso é fundamental para a sociedade, a educação. E um pouquinho antes disso, vem o papel mais importante das pessoas que participam da sociedade. Educa o teu filho, educa na tua casa. Aí começa todo o problema da nossa sociedade, em casa. Algumas perguntas, eu peço a vocês sejam um pouco rápidos aqui. A Sônia da Vila Jacuí. Zaquira, aqui na região da Jacupêssego, as pessoas estão aterrorizadas e evitam sair à noite. Para variar, o policiamento não é ostensivo. Como fazer? Cobrar
cobrar cada vez mais. A gente precisa ter uma resposta à altura do que aquela população merece. Coronel Camilo, Mauro Rubens, das Perdizes, a sua opinião, qual deverá ser o espaço do PSD no segundo governo Dilma? Ele deve ocupar alguns ministérios, se tudo der certo aí, deve ter um bom alinhamento lá, né? Diferente do alinhamento aqui em São Paulo, né? Ou seja, isso é nítido. Estou falando agora pessoalmente, o Coronel Camilo, né? A gente não se alinha, né? Então aqui em São Paulo nós somos uma linha um pouquinho diferente. Aqui nós somos uma bancada independente, não seremos aqui oposição ao governo, pelo contrário, nós seremos uma bancada independente que vai ser o partido do cidadão, né? Já falei isso com o nosso governador, já falei também com o nosso presidente Kassab. Aqui nós vamos agregar valor ao cidadão de São Paulo, né? Vamos deixar um pouquinho a sopinha de letras de lado. Agora, só para complementar aquela pergunta anterior aí do policiamento ostensivo, né? Tem uma coisa também que o nosso ouvinte pode fazer e ajudar bastante a polícia, não só a Polícia Civil, a Polícia Militar, o governo do Estado, exercer a cidadania. O Aqui falou atrás sobre a cidadania. Eu até tentei incluir aqui na Prefeitura de São Paulo uma disciplina chamada cidadania, justamente para não agredir, né? Porque eu queria mesmo a educação moral e cívica, né? Mas para falar de civismo, de cada um fazer a sua parte, de educação moral de respeito. Cívica, que quase foi atropelado. Então, mas não tem como, né? E outra, termo que remete a o pessoal liga isso à ditadura, mas na realidade as pessoas precisam se respeitar. As pessoas precisam conviver em sociedade. Conviver em sociedade significa ter limites. O nosso filho tem que ter limite. E outra coisa também, né? Vai na escola, a escola fala, não, a família tinha que ter ensinado. Vai na universidade, não, tinha que ter aprendido no fundamental. Pô, assim a gente fica sempre jogando a culpa. Todo mundo tem que fazer e participar. Então você que está nos ouvindo, liga para a polícia, vê gente suspeita, liga antes para a polícia. Eu sei que é difícil, sei que vai ter problema, mas tem que ligar, tem que participar. O Éder Xavier, Valdeci. Stalin, genial guia dos povos, continua sendo a grande referência política e histórica do PCdoB? É, uma boa provocação para não terminar o programa. É assim, eu não sei o que o Stalin fez, o que o outro fez. Havia uma oportunidade, o único partido que me honrou, porque a luta de 8, 10 anos contra 30 anos do mesmo mandato do PTB em São Caetano do Sul, eu ia para um partido, o prefeito dava um jeitinho e me tirava o partido. Então eu fui lá para o PSDB, não estou mais no o PCdoB, e aí agora já não estou mais, estou sem partido, procurando um partido. Quero que o Coronel Camilo me oriente, você também, e o Milton, que eu já conheço, já temos amizade há muitos anos. O Milton Flávio, ele não poderia faltar, mas o Jaime do Jardim Bonfilioli, você esqueceu de lembrar que na última vez... crise de abstinência, se ele não me perguntasse. Na última vez que você esteve no programa, que a privatização da malha ferroviária paulista, que extinguiu os trens de passageiros de médio e longo percurso de nosso estado, foi realizado durante o governo Fernando Henrique, do governo estadual do Mário Covas, ambos do PSDB. Não, pelo contrário, né? Eu tenho orgulho, Jaime, de ter sido líder deste governo que fez as privatizações. Você imaginou, né, a roubalheira que seria se o PT estivesse aqui? Teria usado todas as nossas estatais, todas as nossas empresas para fazer o que fez na Petrobras. Então, o que nós fizemos é pegar uma ferrovia que naquele momento era deficitária, o Estado não tinha condições de investir na sua recuperação, né, da mesma maneira que não tinha condição e não teria hoje 18 das melhores 20 estradas do país, né, o Estado teria consumido todos os seus recursos. As pessoas esquecem, por exemplo, que a 9 Imigrantes foi feita sem R$1 do governo do Estado, né, que alguns trechos da Radial Leste foram construídos sem nenhum real do governo do Estado. Isso foi uma contribuição importante e, às vezes, a gente não comenta o número de mortes que isso evitou. Mas, de qualquer maneira, que eu disse aquele dia, Jaime, eu tenho bem a lembrança, é de que as cobranças que nos são feitas hoje têm que ser remetidas a um outro fórum. Porque depois que houve a privatização, a ferrovia foi para o governo federal. O governo federal está na mão do PT há 12 anos. Não dá mais para continuar reclamando da herança maldita, porque eles são usufrutuários do poder há 12 anos. Então, se alguma coisa não aconteceu até agora, na modificação dessa situação que é lamentável, só tem um endereço, é o PT.
Uma pergunta aqui do Pedro Rocha das Perdizes para o Coronel Camilo. O senhor tem que ser rápido, porque o cidadão paulistano tem uma grande sensação de insegurança pública. É porque a segurança real mesmo não anda muito bem, né? Isso é verdade. Precisa cobrar mais da polícia, a polícia precisa estar mais presente, o cidadão tem que participar mais. E, infelizmente, é isso que está acontecendo mesmo. Nós temos uma sensação de segurança e até porque as notícias elas só são ruins porque está acontecendo mesmo. Walter Carlos Silva, da Vila Carrão. Milton Flávio, poderia informar quanto de dinheiro nos 8 anos do governo Fernando Henrique foi dado para as obras do metrô? Olha, infelizmente não saberia dizer, né? Não saberia dizer. Mas seguramente foram mais do que o que foi dado no PT. Porque se ele deu R$1, ele deu mais do que o PT. Não há tempo da pergunta do Vanderlei da Moca, mas, Milton Flávio, eu agradeço a gentileza, mais uma vez, de ter interrompido as tuas atividades para participar do Eu que agradeço a oportunidade. Da mesma forma, todos os outros, né, interromperam as suas atividades, mas ele saiu direto da secretaria para cá. Coronel Camilo, que o senhor tem a possibilidade de desempenhar um bom mandato como deputado e, antes disso, estará conosco outras vezes. Sem dúvida, à tua disposição e contem comigo lá. Porque até 15 de março teremos tem tempo ainda. Tem né? tempo. Zakir, muito bom tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Obrigado. Obrigado. E o Éder Xavier, obrigado por ter vindo, Éder. Satisfação estar aqui. Olha, faltam 10, 12 dias aí para terminar esse ano. Feliz Natal, um bom ano para todos. Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da Altivi Alberto Luchetti, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Na sequência Trianon, Marcos Calazan. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.